Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. O texto de hoje é Romanos capítulo 2, verso 4, e o tema é: a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos 2, verso 4, o texto ele diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, levando ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Quando nós pensamos sobre tudo que pode nos levar a mudar, nós pensamos sobre a ira de Deus, o castigo, a disciplina, correção, punições, mas Paulo vai nos apresentar nesse texto algo surpreendente, porque ele vai dizer que o que deveria nos levar a mudar não é o medo, não é a disciplina, a ira, a correção, mas a bondade de Deus. Ele muda aqui paradoxalmente esse conceito que a gente tem, que a mudança ela se dá apenas pelo fato de que temos medo da correção, mas ele está trazendo para a gente aqui um novo estilo de vida aqui, baseado nesse amor incondicional, nessa bondade de Deus, na graça e na misericórdia. Eu deveria levar mais a sério a vida cristã, eu deveria viver uma vida mais reta diante de Deus. Deus poderia nos tratar o tempo todo debaixo da sua ira? Poderia. Deus poderia nos punir todos os dias? Poderia. Mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu ser bondoso. Ele escolheu ser gracioso. Ele escolheu ser misericordioso. Agora, então, a grande questão é o que eu e você estamos fazendo com a bondade dEle. O que eu e você estamos fazendo com a liberdade que Ele nos dá. O que eu e você estamos fazendo com o amor que Deus tem por nós. Essa é a grande questão. A grande questão, então, não é se Deus me ama ou não. A grande questão não é se Deus é bom ou não. A grande questão não é se Deus é misericordioso ou não. A grande questão é, uma vez que Deus me ama, uma vez que Deus é bom, uma vez que Ele tem sido misericordioso, gracioso na minha vida, o que é que eu tenho feito com tudo isso? Porque tem gente usando tudo isso para pecar ainda mais. Tem gente dizendo, já que Deus é assim, então eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar vivendo dessa maneira. O que você está fazendo com a bondade, com a graça de Deus? Eu aprendo algumas coisas nesse texto e a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a bondade de Deus é uma riqueza inesgotável. Paulo fala sobre as riquezas da sua bondade. Ele está dizendo o quanto de bondade que Deus tem, que Deus é rico em bondade. Ou seja, Deus não tem pouca bondade, Ele não tem uma bondade limitada. Não, Deus é rico e, portanto, extremamente generoso no quesito bondade para com o ser humano. Essa bondade é abundante. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a paciência de Deus revela o quanto Ele nos ama. Deus não age com impulsividade, Deus é paciente. Deus não age de forma impensada, Deus é paciente. Essa paciência de Deus não revela uma fraqueza do caráter dele, mas justamente uma fortaleza do seu caráter, porque ele espera, ele sabe a hora, ele sabe como. Então essa paciência de Deus em nos tratar, em nos punir, essa paciência de Deus em pesar a mão sobre nós, essa ira tardia, essa longanimidade revela o quanto Deus nos ama, porque mais uma vez Ele está te dando aqui uma oportunidade de mudar, de viver uma vida diferente, de viver uma vida reta diante dEle. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que é um perigo muito grande desprezarmos a bondade de Deus, porque Paulo diz aqui, você despreza a bondade de Deus, tudo que você despreza você perde. Quando você despreza a bondade de Deus, você está desprezando a graça, a misericórdia, esse amor incondicional, porque tudo que você despreza, você perde. Agora, como que eu e você desprezamos a bondade de Deus? Quando, a partir da bondade, nós decidimos permanecer na vida de pecado. Quando, a partir da bondade, nós decidimos permanecer com vícios, nós decidimos permanecer na escravidão moral. Quando, a partir da bondade de Deus, a gente escolhe fazer mau uso da liberdade que Ele nos dá. A quarta coisa que eu aprendo aqui no texto é que o arrependimento ele é melhor do que o remorso.
Então, tem gente que tem remorso, não tem arrependimento. Tem gente que fica triste porque vai perder alguma coisa. Tem gente que fica triste porque foi pego no ato. O arrependimento é completamente diferente disso. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de coração. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que um coração endurecido, ele vai perder oportunidades preciosas. Paulo fala aqui sobre um coração obstinado. Quanto mais nós resistimos à bondade de Deus, mais obstinado fica o nosso coração. Ou seja, o maior perigo não é quando nós cometemos um pecado, o maior perigo é quando o nosso coração se torna endurecido e obstinado. Por isso eu quero te perguntar, você tem reconhecido a bondade do Senhor sobre a sua vida diariamente? Porque vamos falar a verdade, você não merecia estar vivo. Fala a verdade, eu e você não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos ter a saúde que a gente tem. Se fosse olhar pelo nosso mérito, já era para a gente ter destruído e acabado com tudo. A nossa vida sedentária, sabe? Você reconhece a bondade de Deus na sua vida a partir dos seus relacionamentos? Porque você não é tão legal assim. Você não é tão amável assim, você não é tão fácil assim, e mesmo assim Deus te presenteia com bons amigos. Você consegue reconhecer essa graça, esse amor, essa bondade de Deus na sua vida? Agora, a segunda pergunta é: o que você tem feito com a vida que Deus te deu? Com o tempo que Deus te deu, com a saúde que Deus te deu? O que você tem feito com os amigos que Deus te deu? Você tem usado tudo isso para potencializar a sua missão nessa terra? Ou você tem usado tudo isso para continuar vivendo uma vida que não agrada ao Senhor? Você tem confundido a paciência de Deus com a aprovação? Você acha que porque Deus está sendo paciente, Ele está aprovando a vida que você está levando? Não. Essa paciência é uma oportunidade que Ele está te dando para você se arrepender antes que seja tarde demais. Outra pergunta: seu coração está endurecido ou você está sensível? Porque às vezes o coração já petrificou. E aí nessas horas você tem que orar de forma racional: Deus, quebra o meu coração. Porque tem gente que já não escuta, tem gente que já não sente, porque o coração está endurecido. Agora, tem gente que está com o coração sensível. Como é que está o seu coração? E eu queria te incentivar, então, a fechar os teus olhos comigo nesse momento e a orar, pedindo a Deus que quebrante o teu coração, que te dê a sensibilidade de reconhecer a bondade de Deus, a sabedoria de usar essa bondade para as coisas boas na sua vida e que você seja grato ao Senhor todos os dias, porque ainda que você não mereça, Ele tem sido bom. Vamos orar? Pai, quebranta o nosso coração, Senhor. Se ele estiver petrificado, endurecido, quebranta, Deus. Torna o nosso coração sensível à Tua presença, à Tua palavra, à Tua vontade. Ó Deus, endireite, Deus, as nossas motivações e intenções. Pai, nos ajuda a reconhecer a Sua bondade todos os dias, a reconhecer a Sua graça e nos ajude a sermos gratos e a fazermos bom uso de toda a Sua bondade para conosco, Pai. Que toda essa bondade resulte na potencialização da nossa missão. Essa é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu aqui? Você já é inscrito nesse canal? Por favor, se você não é, se inscreva, ative as notificações, deixa seu like, faça um comentário aqui, compartilhe esse devocional. Eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe.